Também em sessão virtual extraordinária, o plenário do Supremo discute liminar que suspendeu por 6 meses desocupações em áreas habitadas com populações vulneráveis antes da pandemia. A sessão virtual foi convocada a pedido do ministro Luiz Roberto Barroso, relator do processo, e termina às 23h59 desta sexta-feira. O pessoal autor da ação ressaltou no processo a existência de um número relevante de famílias desalojadas e ameaçadas de remoção no país. Afirma que, segundo dados da campanha Despejo Zero, mais de 9 mil famílias foram despejadas em 14 estados e outras 64 mil se encontram ameaçadas de despejo. Na quinta-feira da semana passada, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou liminarmente a suspensão por 6 meses de ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março do ano passado, quando foi aprovado o estado de calamidade pública em razão da pandemia de Covid-19. Pela decisão, ficam impossibilitadas medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis. O ministro levou em consideração o risco real de uma terceira onda de contágio e destacou que, diante de uma crise sanitária sem precedentes e em vista do risco real de uma terceira onda de contágio, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos e também com riscos de incremento da contaminação para a população em geral. Se as ocupações coletivas já se encontram consolidadas há pelo menos 1 ano e 3 meses, não é esse o momento de executar a ordem de despejo. Razões de prudência e precaução recomendam que se aguarde a diminuição da crise sanitária. A decisão liminar não se aplica a ocupações recentes, posteriores a 20 de março de 2020, mas estipula que o poder público assegure que as pessoas removidas possam ser levadas para abrigos. O ministro Edson Fachin acompanhou o relator. A divergência foi aberta pelo ministro Marco Aurélio. Para ele, ficam ressalvadas da abrangência da medida cautelar as seguintes hipóteses: ocupações situadas em áreas de risco de deslizamentos ou inundações, situações em que a desocupação é para o combate ao crime organizado e invasão de terras indígenas. E agora há pouco, o ministro Nunes Marques acompanhou a divergência do ministro Marco Aurélio.